baseado nesse texto que nós lemos, gostaria de estar passando para os irmãos duas situações. A primeira delas é o estado em que de vulnerabilidade que nós nos encontramos, no momento que nós nos achamos que estamos fracos, aquele momento que a gente dobra o joelho para orar e parece que a nossa oração não tem sentido, parece que Deus não está respondendo a nossa oração. Existem várias fases na vida do crente. Tem momentos que a gente está tão fervoroso que a gente, quando dobra o joelho, parece que, sabe, tem uma legião de anjos ali do nosso lado, e parece que a presença de Deus é tão iminente que a gente parece que vai explodir. Mas tem momentos, lá, uma vez, duas vezes no ano, ou durante um mês, ou durante uma semana, alguns dias, que a gente quer orar, mas não encontra força, que a gente se encontra meio que abatido. E essa questão de sentir abatido é muito ruim, porque ela abala toda a estrutura do nosso corpo, e o nosso sentimento é só sentimento de choro, e a gente não sabe por que a gente está daquele jeito. Vamos observar que aqui, nesse Salmo de número 62, nós encontramos exatamente essa situação em Davi. Então, essa primeira fase, ele diz assim: olha, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Quando ele diz isso aqui, irmãos, é porque ele estava atravessando um momento muito difícil, e sabe aquela coisa que você tem assim: eu vou ligar para o fulano, ver se ele, sabe, pode me atender, eu preciso desabafar, que você quer ouvir algo de alguém, mas você não sabe também o que ouvir. E aí você liga para uma pessoa e a pessoa não quer muito te ouvir, a pessoa não quer muito saber do que você tem a dizer, e aí as coisas começam a ficar meio que sem sentido, e você então entende que ninguém pode te ajudar. Aí você então recorre a Deus e fala: Deus, eu não sei o que eu devo fazer. Você sente uma angústia, uma agonia muito grande, e eu não sei o que fazer. Então o salmista, ele estava nesse estado em que ele não acreditava mais em ninguém, e ele olhava para as pessoas e ele não conseguia ver refúgio, ele não conseguia ver consolo, ele não conseguia ver, sabe, aquela situação que a gente fala assim: olha, o fulano, eu gosto de falar com ele porque eu sinto assim a minha alma aliviada quando eu falo com ele. Ele já não sentia isso em mais ninguém. Ele tinha os seus conselheiros, ele tinha aquelas pessoas que normalmente tentavam alegrar ele, que naquela época existia muito os conselheiros. Para que serviam os conselheiros? Os conselheiros, eles eram remunerados, eram funcionários do rei, eles tinham a função de, quando o rei estava perturbado ou em dúvida em alguma coisa, os conselheiros chegavam, davam conselhos, cantavam, tocavam, buscavam auxílio de profetas, de adivinhadores, para poder solucionar o problema de momento de tristeza do rei. Só que Davi, ele não tinha mais conforto, e ele não sentia mais consolo em ajuda de seres humanos. Então ele diz no versículo de 1-2: só ele é a minha rocha e a minha salvação, e é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Quando ele disse isso aqui, é porque ele estava num perrengue muito grande. Então ele disse assim: olha, a minha esperança é somente em Deus, dele vem a minha salvação, porque de mais ninguém eu consigo encontrar refúgio. Então ele disse assim: só ele é a minha rocha e a minha salvação, e também é a minha defesa. Sabe por quê? Porque quando nós estamos assim, irmãos, geralmente sempre tem um engraçadinho que ele se acha mais santo
que os outros, que quando você está nesse estado, sabe o que ele fala para você? Culpa é sua. É o teu pecado. Ele sabe daquela pessoa que diz, olha, irmão, tenha fé, isso vai passar, não é isso? Não se preocupe, é momentâneo, né? Isso aí é coisa que acontece, já aconteceu comigo, né? Não, o negócio é, entendeu? Você cometeu algum erro, meu amigo, e Deus está pesando a mão em você. Então, às vezes a gente quer pessoas que nos levantam, mas a gente não quer acusadores, e acusador tinha de monte para acusar Davi. Então ele disse assim, olha, Deus é a minha defesa, e eu não serei grandemente abalado. Quando ele fala grandemente abalado, é porque ele estava abalado. Agora, grandemente é muito abalado, porque eu posso estar abalado, mas eu posso estar muito abalado. Algo que me choca, algo que me deixa abalado, assim, algo que me tira eu fora do meu cotidiano normal. Mas algo que me deixa muito abalado, eu fico de cama. Algo que me deixa muito abalado, eu perco a fome, eu não quero comer, e ainda perco o sono, eu não quero nem dormir. O sono foge de mim, porque eu estou muito abalado, ou grandemente abalado. Então ele disse, eu não serei grandemente abalado, porque ele já estava abalado. Agora, grandemente abalado, ele tinha essa esperança que ele não ia estar grandemente abalado. Tão certo é essa situação que eu estou falando para os irmãos, que no versículo 3, você vai ver dizendo assim, olha, até quando maquinareis o mal contra o homem? De quem ele estava falando? Até quando vão ficar maquinando mal contra a minha vida? Até quando vocês vão ficar falando mal? Até quando vai achar que eu sou culpado das coisas que está acontecendo? Lembra de Jó? Jó não tinha pecado, Jó era um homem íntegro. Deus resolveu testar Jó. Mas o que os amigos de Jó fizeram? Tem momentos que nós não queremos acusadores, nós queremos pessoas que nos levante, nos ajude a caminhar, que pegue na nossa mão, não é isso? Mas tem aquelas pessoas que maquinam mal. Mas Davi disse assim, ele estava questionando ele mesmo. Essas perguntas aqui ele estava fazendo para ele mesmo, e ele mesmo respondia. E nessa questão ele disse assim, ó, sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sede pouco segura. Sabe o que é uma parede encurvada? É algo que você não sente segurança, você não quer entrar dentro daquele ambiente, porque a parede está encurvada, ou seja, está tombando. Então, essas são aquelas pessoas que não transmitem segurança. Ele estava dizendo assim, olha, não vou nem ouvir o que você está falando, porque você não passa segurança, você não transmite segurança, você não transmite firmeza no que você fala. Então, todos vocês vão cair. E ele dizia assim, que a maldade era tão grande, que aquelas pessoas não tinham coisas boas para poder oferecer. Muito pelo contrário, no versículo 4 diz assim, ó, eles somente consultam como hão de derribar da tua excelência, né? As pessoas o tempo todo, irmãos, eu não sei como é que esses pastores, essas igrejas conseguem ainda viver nesse sistema que eles estão vivendo, que é um querendo derrubar o outro para mostrar mais excelência ainda. E se tem alguém que por excelência é usado por Deus, eles tentam derrubar, eles tentam fazer algo para que aquela pessoa ela não consiga progredir, que ela não consiga avançar nos seus intentos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Isso, dentro das igrejas grandes, está cheio, porque foi uma brecha que o inimigo achou.
para ele entrar e causar esse desconforto. Era por isso que Davi, ele resolveu falar só com Deus. O que ele está dizendo aqui é um desabafo, ele está fazendo uma fala com Deus, ele está questionando, perguntando para si mesmo, respondendo, dando a resposta daquilo que ele acreditava que Deus poderia fazer com aquelas pessoas que tinham esses intentos ruins no seu coração. Observa que hoje, quando você tem um emprego e você começa a se destacar no seu trabalho, tem sempre uma pessoa que vai sentir inveja de você e vai começar a chegar no patrão para falar de você, falar, ó, ele vai sempre inventar alguma coisa, certo? Para poder te prejudicar, para poder fazer com que o patrão ele olhe para você e nunca te suba de posição, ou até mesmo que te mande embora, porque ele tem por prazer inventar mentira e fazer com que você caia, né? Que você seja dispensado, né? Ele disse aqui ainda no versículo 4, diz assim, ó, deleitam-se em mentiras com a boca, bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Aquelas pessoas aí falam assim, olha, eu gosto de você, hein, cara, ó, eu e você, mas quando você vira as costas lá dentro, ele fala assim, eu não sei o que eu faço para derrubar esse cara, não sabe, quando eu já passei tantos perrengues dentro do meu trabalho, né, quando eu era mais jovem, já peguei pessoas assim que, desempregadas, que não sabia de nada, colocar dentro da empresa que eu trabalhava, sem a pessoa ter conhecimento, conversar com o meu patrão, falar assim, eu ensino ela a fazer, e depois que ela aprender, ela chegar e falar assim, eu faço a mesma coisa que ele faz, pelo mesmo valor que eu estou ganhando hoje. Aí você vê, o patrão fala, mas certeza, aí olhava, o cara fazia mesmo, tinha aprendido. Aí chegava e falava assim, ó, para mim, eu gosto do teu serviço, tudo, mas fulano ele faz e custa mais barato. Se você quiser continuar trabalhando pelo mesmo valor que ele ganha, você está dentro, senão prefiro ficar com ele. Eu falava, não, pode ficar. Entendeu? Uma vez eu chamei uma pessoa e aí falei para o patrão, ele falou assim, não, mas eu não estou precisando agora. Eu falei assim, não, mas deixa ele como aprendiz, né, como ajudante, não precisa de ajudante. Eu falei assim, olha, eu queria tanto que ele aprendesse, que ele está, sabe, como é que fala, sedentário. Agora não. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu pago a metade do meu salário. Se você não quer pagar, a metade do meu salário pode dar para ele, para poder ele vir, eu vou ensinando ele, e depois você vai ver que ele é um menino bom. Você que sabe. Então tá bom, posso chamar? Ele pode. A responsabilidade é sua. Eu falei, tá bom. Aí fui lá e falei, ó, Ricardo, é o seguinte, você vai começar a trabalhar, certo? Mas o patrão não quer, não precisa. Só que eu falei para ele que a metade do meu salário eu te dou, certo? Para você, mas se esforce a aprender, porque eu tenho certeza que se você aprender, ele vai gostar de você e vai contratar você. Então tá bom, ele foi. E assim começou ensinando ele e tal, ia comigo. Não é que o rapaz aprendeu rapidamente, né? Era conserto de geladeira, máquina de lavar, ele se montava a máquina, montava e tal. E quando chegou no final do mês, o patrão chegou e falou assim, não precisa dar o salário, deixa que eu vou pagar, que eu gostei dele. Eu falei, ótimo. E aí ele começou a trabalhar de ajudante e tal. Uns 6 meses, 7 meses, não me lembro, ele já estava muito bom. Mas aí, eu não sei qual foi a conversa dele com o patrão, que ele chegou de mim e falou assim, ó, Ricardo está se saindo muito bem e eu não preciso de 2 técnicos. Infelizmente, eu preciso cortar gasto, né? Como você é uma pessoa que custa caro para mim, eu vou ficar com ele, né? E aí, sei que você não vai ficar. Eu falei, não, fica em paz. Desempregado eu não fico, não. Tranquilo.
e sai. Depois eu fiquei pensando, falei assim, eu criei cobra para me morder? Hoje, esse rapaz, ele passou a ser dono da empresa. Vocês têm ideia? Hoje ele é dono da empresa. O que ele fez, eu não sei. Certo? Hoje ele tem um caminhonetão, entendeu? E a empresa ficou sendo dele. Então vocês têm uma ideia. E o detalhe, nunca me agradeceu pelo que eu fiz para ele. Pouco tempo atrás, questão dos 2, 3 anos, encontrei com ele, né? Troquei essa ideia com ele, só malemar, assim, me cumprimentou, né? Só fez questão de falar que a empresa agora era dele e tal, e tinha funcionado. Eu também não fiz nem questão de querer saber, certo, como que ele conseguiu, né? Mas com certeza ele passou por cima de alguém, né? E não foi assim, com facilidade. E também não foi com legalidade, porque o que ele fez comigo ele faria com qualquer outro, né? Mas Deus abençoe a vida dele lá. E o salmista ainda ele continua dizendo assim: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Irmãos, esperança nós temos que ter só em Deus. As pessoas nos decepcionam, os amigos nos decepcionam, os parentes nos decepcionam, os colegas de trabalho nos decepcionam, marido decepciona, esposa decepciona, filhos decepcionam. O único que não decepciona a gente é Deus, e esse nunca nos decepciona, porque Ele sempre será fiel, será sempre justo. Então ele diz assim: ó minha alma, espera somente em Deus. Quer dizer, irmãos, toda a convicção, toda a esperança que Davi tinha nas pessoas, nos amigos, nos conselheiros, né, nos seus funcionários, e esposa e tudo, não tinha mais sentido. Então agora ele tinha que ter a confiança somente em Deus. E a sua fala, ela é promissora, a sua fala ela é convicta, que só ele tinha confiança em Deus e mais ninguém. Olha só que no palácio, não imagina, tinha muita gente que ali, sabe quando você é alguma coisa na vida e as pessoas ficam te lambendo, sabe porque você tem uma posição? Mas tinha muita gente que queria crescer, que queria, uma posição no palácio, mas que puxava muito, né, ali as brasinhas para o seu lado, certo? Mostrando o seu amigo rei. Mas nenhuma dessas pessoas, ninguém, lembra lá da Rainha Esther? A Rainha Esther passou mal o perrengue, né, com aquele Amã lá, não é isso? Nossa, ele fazia de tudo que ele pedia, estava ali, prestativo, mas porque ele tinha interesse de ser alguém de muita importância, mas era só isso, só interesse. Então, Davi ele sabia que tinha muitas pessoas rodeando ele, tinha muitas pessoas, lambendo ele e fazendo as coisas, mas ele sabia que era só interesse. Então ele disse: ó, isso aqui, irmãos, eu chamo-se de guerra do espírito contra a alma. Ele estava em guerra, porque o corpo dizia assim: olha para você, eu estou sendo massacrado. E a alma dizia assim: não, o que você está reclamando? Porque a gente não tem que confiar em homem nenhum. Sabe que muitos falam assim: não, mas eu confiei tanto naquela pessoa, ela me traiu, ela me fez isso, não era para ter feito, eu amava ela. É porque, irmão, a nossa confiança ela não pode estar embasada no ser humano. A gente não pode acreditar que, tem pessoas que vão nos socorrer quando nós estiver precisando, porque isso está muito longe da realidade. As pessoas, elas vão socorrer elas primeiro. Lembra do Titanic? Não é da nossa época, né? Foi em 1900 e não sei quando, mas o filme retrata um pouco da realidade do que aconteceu naquele dia. E se vocês começarem a observar,
no cenário, né, do filme. Se não assistiram, não assistam, porque tem muita coisa boa para nós trazer para a realidade de hoje. Vocês observam que tinha pessoas que estavam num lugar lá, trancados, dizia, praticamente presos, né? Quando chegaram no lugar, você pode ver que mesmo sabendo que o navio ia afundar, as pessoas não tiveram capacidade de libertar eles, para não atrapalhar as pessoas de maiores poderes aquisitivos a serem salvos. Quer dizer, na hora da morte, mesmo na hora da morte, não existia igualdade, não eram seres humanos iguais. Vocês observavam que as pessoas, elas pagavam dinheiro para poder tomar lugar de outras, para poder entrar num barco salva-vidas. Então, quando você estiver no maior apuro, você pode ter certeza que amigos, pessoas que falam que quer você bem, ele só vai poder, e ele só vai fazer alguma coisa para você, só se não tiver pesando o lado dele. Porque se tiver a situação estiver complicando para o lado dele, ele vai primeiramente, entendeu? Salvar a sua pele. Você, no ditado popular, que se dane, ele não vai estar nem aí para você. Então era uma guerra com Davi, ele mesmo. A pergunta que ele fazia era o Espírito perguntando para a carne, certo? A carne perguntando para o Espírito, para a alma. Minha alma, espera somente em Deus, porque o Espírito agonia, o Espírito entristece. A carne muitas vezes se alegra, porque de alguma forma existe remediação, mas o Espírito ele enfada, o Espírito entristece, o Espírito sente necessidade de Deus e às vezes sente fraqueza e falta de vontade de buscar a Deus. E era aquela guerra, uma hora era carne, outra hora era Espírito. Ele dizia: minha alma, espera somente em Deus, dele vem a minha esperança, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Novamente, não serei abalado. No 7 ele torna a repetir a mesma coisa, dizendo: em Deus está a minha salvação, a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. A confiança em Deus, irmãos. Quando nós perdemos a confiança em Deus, muitas coisas perecem. Perece o meu amor, perece a minha aptidão, perece a minha energia, perece as pessoas que estão ao meu derredor, o desejo que eu tenho de fazer a obra, de estar, comunicando com os santos, porque é muito bom a nossa comunicação. Quando fala comunicar com os santos, sabe aquelas vezes que a gente quer conversar, que a gente manda uma mensagem e você olha assim, não vou nem visualizar, eu não quero responder. Você manda uma mensagem no grupo, a pessoa olha, mas não faz nem questão de... A gente se esquiva, sabe por quê? Porque a gente, aos pouquinhos, a gente vem perdendo essa conexão, essa esperança, vem desacreditando em muitas coisas e vai perdendo essa habilidade de poder compartilhar, de poder sentir a mesma coisa, de poder transmitir alguma coisa para alguém. Então o que a gente faz? A gente começa a ficar meio que se acovardando, se esquivando, se escondendo. Por isso que ele diz que Deus era a sua rocha e a sua fortaleza e o seu refúgio. Então, confiar. Se eu confio em Deus, eu vou poder ajudar muitas pessoas. A perda da minha confiança gera um grande problema, que até a estrutura da minha casa vai ser abalada. Quando eu perco a confiança, irmãos, em Deus, as pessoas do serviço vão olhar para você e falar: o que está acontecendo? Sabe por quê? Porque o teu semblante muda, a tua postura muda. Sabe aquela agilidade que você tinha de fazer as coisas?
agora já não tem mais. Porque quando a gente perde a confiança, a gente perde o desejo, perde até a vontade de viver. Chega em casa, a gente não tem muita, sabe, conversa com a esposa com o marido, e assim vice-versa, filho, e assim a gente vai. A gente começa a viver meio a ele. Mas se eu estou confiante em Deus, vem os problemas, vem as dificuldades, vem a enfermidade, mas assim, não, eu sei que uma hora isso vai passar. Estou passando por esse processo agora, mas eu sei que Deus vai me abençoar, e eu vou conseguir vencer. Isso aí é uma fase, e está tudo certo. Viu como é diferente? Né? Quando eu confio em Deus, eu acredito que eu vou conseguir arrumar meu carro, eu acredito que eu vou conseguir dar uma ajeitada na minha casa, eu acredito que o ano que está começando vai ser melhor do que o ano de 2024. E quando eu perco a confiança, nada vai mudar, vai ser a mesma coisa, está tudo certo. Aqui uma historinha que eu já contei para os irmãos, que eu vi quando eu era criança. Já falei para os irmãos e vou repetir de novo. Trata-se do João Preguiça. Viu falar do João Preguiça? Vocês vão lembrar disso, porque essa historinha é velha. Não, é o João Preguiça. Essa história é uma história universal. João Preguiça é uma pessoa que tinha preguiça, ele tinha desanimado de tudo na vida. Ele tinha perdido a confiança em si mesmo. E tão desanimado de trabalho, das coisas, ele resolveu deitar numa rede e morrer. E aí um dia chegaram para ele e falou assim: olha, você tem que reagir, mostrar que você está assim, não, mas não vale a pena, né? Por que não vale a pena? A gente trabalha, não consegue nada, falta as coisas em casa e tal. Então, tudo que eu quero agora é morrer. Eu quero que, se vocês puderem me levar para o cemitério, e já pode até me enterrar assim mesmo, porque eu acabo de morrer lá. As pessoas captou, ele começou a levar, e aí falou: mas por que estão levando o Joãozão? Ele quer morrer, é porque ele não tem comida em casa, e está desiludido, então. Aí falou assim: pega um pouquinho, deixa eu conversar com ele, João. Morrer mesmo, né? Porque tem comida em casa e as coisas estão difíceis. Ô João, deixa esse negócio de morrer para lá, eu vou te ajudar. Vou te dar um saco de arroz, que você vai viver, entendeu? Por muito de te dar um saco de arroz. E que saco de arroz naquela época, né? Você entendeu? Não sei se lá com vocês consideram, mas a gente antigamente, quando ia no mercado, na venda comprar arroz, a gente comprava de saco. Era saco assim de 50 quilos, 60 quilos, aquele saco de estufa, certo? Aí ele falou assim: então, você vai me dar um saco de arroz? Eu falei assim: mas o arroz está com casca ou sem casca? Eu falei: não, João, está com casca, ele precisa de casca. Então pode prosseguir por inteiro. Então, moral da história: quando você está desiludido, nada parece ser. A gente comprava aquele saco de arroz, aí meu pai levava lá na máquina de arroz, e aí pagava lá, tipo assim, uns 10 reais, o cara lá passava assim, rapidão, o arroz estava descascado, ele levava para casa de um saco, ficava um pouco mais de meio, depois que tirava a casca. E aí a gente comia aquele arroz, ó, tinha uma latinha lá dentro, que era lá dentro, eu pegava e ficava lá, entendeu? Aí o saco passava para lá e para cá, e a gente não dá, tudo certo. Então, irmãos, nada faz sentido se a gente perde a confiança, né? Mesmo que venha ajuda, a gente vai desprezar a ajuda. Amém? Que essa palavra possa ser de incentivo para os irmãos, nesse primeiro culto de ensino do ano, que nós possamos mudar algumas coisas da nossa vida, ter outras atitudes, mudar a nossa fala, mostrar para que Deus nos chamou de verdade. É isso? Eu estava essa semana pensando, irmãos,
Eu falei assim, cara, eu pensei comigo mesmo. Eu falei assim, cada ano que passa nos aproxima mais da partida desse mundo aqui, né? Eu falei, logo a gente não vai estar mais existindo, né? A gente vai deixar de existir, né? E tudo que eu fiz e tudo que eu deixei de fazer, que eu poderia ter feito, né, e que eu não fiz, e as coisas que eu fiz, e as que eu fiz, que eu poderia ter feito melhor, mas eu não fiz, só fiz aquilo daquele jeito, vai ser colocado na balança, vai ser colocado na balança. E quando colocar na balança tem que ter equilíbrio, porque se pesar mais os deveres do que as obras que eu fiz, então eu vou ser penalizado. É isso. E eu falo assim, eu conversando comigo, eu falei assim, essa é a chance que eu tenho, Jesus. Eu sentado no meu serviço, não sei porque mesmo, assim, essa é a chance que eu tenho. Eu ainda estou respirando, eu ainda estou cansado, cheio de dores para tudo quanto é lado na junta. Quando eu sinto a dificuldade de levantar, foi só que ainda eu consigo fazer. Mas vai chegar um momento que, se o Senhor não vir buscar logo a sua igreja, eu vou virar menino, vou virar criança, eu vou precisar ser levado de um lado para o outro, eu vou deixar de ouvir, eu vou deixar de ver e não vou nem conseguir falar. E aí as pessoas, olha só onde eu fui. Falei, aí as pessoas vão olhar para mim e falar assim, olha, coitadinho dele, né? Que Deus, né, possa levar ele para descansar em paz. Mas ninguém nem sabe que o meu destino já está traçado pelas coisas que eu fiz, porque ninguém é coitadinho, porque a Bíblia diz que Deus não dará ninguém por inocente. Coitadinho ali, porque já não fala mais, já não ouve mais, não caminha mais, está em cima de uma cadeira de roda e tal. Mas eu tive um histórico, eu pude fazer. Então o momento é esse. Eu tenho que procurar fazer, eu tenho que procurar ser bom, eu tenho que procurar agradar a Deus enquanto eu ainda posso, porque depois que eu não tiver condições de fazer mais nada, você pode ter certeza que eu vou ser cobrado com o mesmo teor, porque eu não fiz, e se fiz, porque eu não fiz direito. Que Deus tenha misericórdia. Amém?